tudo bem? Saudações do meu canal Matemática Quente. E hoje eu estou com um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre os números complexos, ou então o conjunto dos números complexos. Para isso eu vou fazer uma pequena introdução dentro de um contexto histórico. É impossível falar sobre os números complexos sem antes citar o nome de alguns matemáticos famosos da história. Tartaglia era um matemático famoso que viveu por volta de 1500 a 1600. Ele tentou encontrar as raízes para uma equação de terceiro grau do tipo x ao cubo mais px mais q igual a zero. Observe esta equação cúbica que Tartaglia, através de uma fórmula que ele havia descoberto, que esta daqui, ó, x é igual a raiz cúbica da raiz quadrada de p ao cubo sobre 27 mais q ao quadrado sobre 4 na raiz só. A raiz quadrada desta expressão é mais q sobre 2 menos, veja que fórmula maluca, menos a raiz cúbica da raiz quadrada de p ao cubo sobre 27 mais q ao quadrado dividido por 4 menos q sobre 2. Observe que esta fórmula serviria para resolver equações cúbicas neste formato. Tudo bem? Então, veio outro matemático famoso chamado Cardano. Cardano também era um matemático italiano que viveu também por esta época, entre 1500 e 1600. Cardano, ao utilizar a fórmula de Tartaglia, tentou encontrar as raízes da equação x ao cubo menos 15x igual a 4. Ok? Veja aqui uma equação cúbica. Uma das raízes desta equação é o número natural 4. Basta perceber quando você substituir o x por 4, 4 elevado ao cubo dá 64, menos 15 vezes 4 dá igual a 60, 64 menos 60, que dá igual a 4. Portanto, uma das raízes dessa equação é o número 4. As outras duas raízes, ou as outras raízes que Cardano havia descoberto, Cardano descobriu esta raiz aqui, ó, x igual, veja que raiz que ele encontrou para esta equação. X é igual a raiz cúbica de 2 mais a raiz quadrada de menos 121, isso aqui mais a raiz cúbica de 2, aqui eu tenho menos a raiz quadrada de 121. Raiz quadrada de menos 121. Veja que Cardano encontrou esta raiz e se deparou com uma situação na qual aparece a raiz quadrada de um número negativo. Raiz quadrada de menos 121 é impossível para resolver dentro do universo do conjunto dos números reais. Então, observe que nós temos mais um matemático, o Rafael Bombelli, que também por volta de 1500 a 1600, Bombelli, diante dessa situação, ele criou o número, ele imaginou a raiz quadrada de menos 1 como se fosse um número fictício, como se fosse um número imaginário, né? Já está dizendo que ele é um número imaginário.
Então era muito comum na época, quando aparecia uma raiz quadrada de um número negativo, tipo a raiz quadrada de menos 121, você pode observar aqui, ó. Menos 121 eu posso colocar como se fosse o produto de menos 1 vezes 121, ok? Aqui eu vou dividir, aliás, vou transformar em um produto de dois radicais. É a raiz quadrada de menos 1 vezes a raiz quadrada de 121. A raiz quadrada de 121 é 11. Portanto, eu tenho, só invertendo aqui a ordem, 11 que multiplica a raiz quadrada de menos 1. Posso até tirar do parênteses. Então, na época, a solução ficaria desse jeito, quando se deparava com uma equação desse tipo. Portanto, por volta de 1700, surgiu o matemático Leonhard Euler, que era o suíço. Euler criou a unidade imaginária, chamando esta raiz quadrada de menos 1, ele simplesmente obteve para a raiz quadrada de menos 1 o i, a letra i, para representar a unidade imaginária. Então, observe, se fosse para resolver essa situação, 11 vezes a raiz quadrada de menos 1, eu teria isso aqui, ó, 11 vezes a raiz quadrada de menos 1, eu posso substituir por i. Então, eu teria 11i, ok? E você pode observar que, se a raiz quadrada de menos 1 é igual a i, implica que i ao quadrado é igual a menos 1. Veja que eu tenho só aqui um contexto histórico. Depois apareceu a figura de outro matemático muito importante, chamado Gauss. Gauss foi o primeiro a introduzir a expressão números complexos. Gauss era um matemático alemão que viveu por volta de 1777 a 1855. Ok? Então, Gauss, ele deu sequência ao estudo desses outros matemáticos. E, a partir de então, nós vamos observar, trabalhar um pouco com a unidade imaginária. Depois dessa pequena introdução, eu tenho a unidade imaginária, que é representada pela letra i. Eu tenho que i ao quadrado é igual a menos 1. Tudo bem, imaginando que o i ao quadrado é igual a menos 1, você pode observar também que eu posso trabalhar com as potências de base i. I elevado a 0, todo número elevado a 0 é igual a 1. I elevado a 1 é o próprio i, a base i. I ao quadrado foi o que se imaginou, igual a menos 1. E o i à terceira, quanto é o i à terceira? Ora, i à terceira é igual a i ao quadrado vezes i, que dá igual a menos i. E daí em diante, todos esses valores, qualquer potência que for aparecendo, vai se repetir em um desses valores aqui. Basta você observar que, se eu pedir para resolver quanto é i elevado a 15, i elevado a 15, você observa que a cada 4 valores vai se repetindo. Então, 15, basta dividir por 4, que deixa resto 3. Portanto, i elevado a 15 é igual a i elevado a 3, que é igual a menos i. Só um exemplo para vocês ficarem por dentro do assunto. Observe uma potência bem maior, i elevado a 97, por exemplo. Qual o valor de i?
vai dar um desses 4 valores já destacado aqui no quadro. 97, se você dividir por 4, deixa resto 1, pois 96 é divisível por 4, 97 deixa resto 1. I elevado a 1 é igual a I. Tudo bem? Então, só para a gente trabalhar um pouquinho com a unidade imaginária. Agora, eu gostaria de mostrar para vocês um problema clássico que apareceu na antiguidade, na qual um matemático pedia que dividir o número 10 em duas partes de modo que o produto das partes desse igual a 40. De modo que o produto das partes fosse 40. Dividir o número 10 em duas partes, de modo que o produto das partes seja 40. Esse é um problemazinho bem antigo, na qual você tem. Se você tem o número 10 e quer dividir em duas partes, vejamos. Eu tenho aqui um 10. Uma parte eu posso chamar de x, ok? E a outra parte eu vou chamar de 10 menos x. Então, o produto das partes tem que dar igual a 40. X que multiplica 10 menos x é igual a 40. Agora, vamos só organizar a equaçãozinha. Eu tenho 10 vezes x é igual a 10x. X vezes x, x ao quadrado. Passo 40 para o primeiro membro, menos 40 igual a 0. Tudo bem? Vamos dar mais uma organizada. Vamos multiplicar a equaçãozinha toda por menos 1. Os coeficientes que forem negativos ficam positivos e os coeficientes positivos ficam negativos. Portanto, vai ficar x ao quadrado menos 10x mais 40 igual a 0. Inverti todos os sinais. Nós vamos utilizar aqui a fórmula resolutiva de Bhaskara. Bhaskara viveu por volta de 1100 aproximadamente e já se tinha uma fórmula para resolver equações de segundo grau, que é esta fórmula aqui, ó. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, mas quem é o delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Tudo isso dividido por 2 vezes A. Essa é a fórmula de Bhaskara para resolver equações do segundo grau. Portanto, vamos aqui substituir os coeficientes. Vejamos. Menos b, menos 10 fica igual a menos o menos 10, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, ou seja, menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. 4 vezes o a, que é 1, e o c, que é 40. Tudo isso dividido por 2 vezes A, ou seja, 2 vezes 1. Vejamos, vamos continuar aqui em cima, resolvendo esta equação quadrática. Aqui eu tenho que o x é igual a menos vezes menos a mais, eu tenho 10 mais ou menos raiz quadrada de delta. O delta está em forma de, já está na sua forma detalhada, né? 10 ao quadrado é 100, 100 menos 4 vezes 40 dá 160. Portanto, 100 menos 60, menos 160 dá menos 60. Ok, pessoal? Vejamos, tudo isso dividido por 2 vezes A. 2 vezes 1, 2. Veja que situação nós nos deparamos agora
a raiz quadrada de um número negativo, né? Então veja, menos 60 eu posso escrever da seguinte maneira, que eu tenho 10 mais ou menos raiz quadrada de menos 60, ou seja, menos 1 vezes 60, não é verdade? Dividido por 2. Só que o menos 1 é a unidade imaginária, menos 1 é i ao quadrado. Portanto, eu tenho 10 mais ou menos raiz de 60 i ao quadrado. Agora tem um porém, 60 não é um quadrado perfeito. A gente vai fatorar o 60, que vai dar igual a 4 vezes 15. Portanto, vai ficar o menos 1 é i ao quadrado, vezes 4 vezes 15. Tudo isso dividido por 2. Portanto, aqui vamos continuar. X é igual a 10, mais ou menos o izinho está ao quadrado, ele vai sair da raiz, o 4, raiz quadrada de 4 é 2. Portanto, eu tenho aqui 2 raiz de 15, 2 raiz de 15 vezes i. Tudo isso dividido por 2, ok? Para a gente continuar, vamos simplificar tudo por 2. 2 por 2, 10 por 2 dá 5, 2 por 2 dá 1. Portanto, eu tenho 5 mais ou menos raiz de 15 i. Assim ficou a solução da equação. As duas soluções que eu posso escrever, 5 menos raiz de 15 i, uma solução, e 5 mais raiz de 15 i, a outra solução. Agora, para fechar este assunto, nós vamos falar da forma algébrica de um número complexo. A forma algébrica de um número complexo é a nossa última parte. Forma algébrica de um número complexo. Lembrando que quem primeiro usou a expressão número complexo foi o nosso matemático Gauss. Ok? Então nós temos a forma algébrica. Se você perceber bem, ó, veja este exemplo aqui. Ó. X igual a... Eu vou pegar este exemplo aqui, ó, e vou chamar de... Vou representar com a letra Z a sua forma algébrica. 5 é igual a 5 menos raiz de 15 vezes i. Tudo bem? Então essa é a forma algébrica. Agora, só para generalizar, eu tenho que sua forma algébrica é igual a A mais BI. Onde o A é a parte real e o B é a parte imaginária. Veja. Aqui o A, parte real, que a gente vai representar por R, é Z, real de Z, e o B é a parte imaginária, e M de Z. Assim, dessa forma, eu posso escrever os números complexos na sua forma algébrica. Lembrando que alguns exemplos, tipo esse daqui, por exemplo, Z igual a 2i, isso aqui é um número complexo puro. Não tem a parte real, e se tem é zero, né? A parte real é zero, a parte imaginária é 2. Outro exemplo, Z igual a menos 7. É um número complexo? É. Mas por quê? Porque a parte imaginária é zero. Então, ele é um número complexo, é um número real, todo número real é complexo. Só para fechar, nós podemos observar aqui uma sequência. O conjunto dos números complexos, que ocupa a posição mais alta da cadeia, ele abrange todos os números reais, né? Que por sua vez, ó, os números reais. Os números reais se dividem em dois. São os racionais e os irracionais. Os números racionais abrangem o conjunto dos inteiros e, por sua vez, o conjunto dos inteiros abrange todo o conjunto dos naturais. Então, eu tenho que os naturais estão contidos nos inteiros, que estão contidos nos racionais, que estão contidos nos reais, que estão contidos nos complexos. Portanto, meus caros amigos,
Esta é uma introdução sobre o conjunto dos números complexos. Obrigado e até o próximo vídeo.